Bem, galera, vamos fazer a correção da atividade de gráficos à comunicação da atualidade. Então, como foi falado a respeito de gráfico, nós temos vários tipos de gráficos. O gráfico em estatística é uma parte importante para a interpretação dos dados matemáticos. Temos o gráficos de segmentos, gráfico de setores, gráfico de barras, temos gráficos de linhas, entre outros tipos de gráficos. No material vinha mostrando alguns específicos e ao final tínhamos uma atividade, onde na primeira questão, que tal utilizar conhecimentos matemáticos relacionados ao trabalho da informação para compreender uma situação social. E se uma determinada situação social exige de você leitura e interpretação de gráficos para que você compreenda os fatos. Nessas circunstâncias, propomos a situação problema a seguir. Veja que nesse problemazinho aqui, nós temos os dados da coletânea de CD da pessoa Janaína e temos um gráfico de setores, que é chamado de gráfico de pizza, onde eu tenho MPB, o em azul, 20%, jazz, o verde, 30%, o pop, o vermelho, 15% e o rock em roxo, 35%. Sendo que Janaína possui 180 CDs, quer que calcule o gênero de cada um. Primeiro, vamos calcular os 20% de MPB. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. 20 dividido por 100, teve pessoas que não fizeram o cálculo. Na porcentagem, resolvemos porcentagem multiplicando 20% vezes 180, que eu vou saber quanto vai dar. 20%, que é 20 sobre 100, vezes 180. Fácil, ó. 2 zeros embaixo do 100, eu corto com um zero do 20 e um zero do 180. 2 vezes 18. Veja que ela vai possuir 36 CDs de MPB. Vamos calcular agora quantos CDs ela tem no jazz, que é o verde. Ela é 30% dos 180. A mesma coisa, você vai fazer 30 sobre 100, do 30%. Porcentagem resolvemos multiplicando. Por isso que na calculadora é só multiplicar. Botar o sinal de porcentagem. Fácil, ó. Esse zero corto com um zero de 180. Esse outro zero do 100 corto com do 30. 3 vezes 18, 54. Logo, ela vai ter 54 CDs do jazz. Vamos calcular agora quantos CDs ela tem do pop. 15% de 180 é a mesma coisa que 15 sobre 100 vezes 180. Tem várias maneiras, mas eu prefiro usar na forma de fração, que eu posso simplificar as frações na multiplicação. Eu corto um zero com esse,
Aí eu tenho 15 vezes 18, 15 vezes 18, 270. 270 dividido por 10 dá 27. Então, 27 CDs de pop. Agora vamos calcular quantos CD elas têm de rock. A mesma coisa, 35. Eu vou botar 35 sobre 100. Fazendo aqui em cima. Vezes 180. Para facilitar, corto um desse zero com esse, aí fica 35 vezes 18 dividido por 10. 35 vezes 18 é 630. 630 dividido por 10, 63. Então, nós temos 63 com rock, pop 27, jazz 54 e MPB 36. A única questão que exigia cálculo era essa, as outras só interpretação. Na questão 2 é a mais fácil. O gráfico abaixo representa a quantidade de carros que pararam em um estacionamento durante 5 dias. Aí veja, na vertical aqui, ó, eu tenho os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta na horizontal, e aqui a quantidade de dias, de carros, que diga, quantidade de veículos. Veja que ele quer saber em qual dia da semana 140 carros pararam nesse estacionamento. Ó, eu vou analisar, o 140 está nesse parâmetro. Apenas que dia foi que topou nele? Sexta-feira. Então, a resposta, sexta-feira. Na questão 3, a tabela abaixo apresenta as modalidades de esporte que são oferecidas em um clube, além do número de associados que praticam cada um desses esportes. Veja que eu tenho basquete, 50, futebol, 200, natação, 100, vôlei, 50. Veja que nesse clube há 200 associados. Aí ele quer saber o gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, que melhor representa os dados dessa tabela é. Aí temos, ó, os gráficos. Vejam que futebol, 200 pessoas, a metade. Aí você vai analisar qual deles futebol é a metade. Lembrando que na legenda futebol é esse quadriculadozinho. Então, eu vou olhar para esse, para a letra A e letra C, que os dois futebol estão a metade. Aí ele fala que natação tem 100, tem um quarto do total, ou seja, a metade da metade. Veja que natação é o branco, já matei a charada aqui, ó. A metade da metade, o outro, natação, não tem nenhum terço. Então, metade da metade, letra C. Então, natação tem metade de 50%, 20, e a outra 50% do vôlei com mais 50% do basquete. Então, a resposta é letra C. Na questão 4, fala, a professora Diante realizou uma pesquisa com sua turma a respeito do tipo de filme que os estudantes mais gostam. Nessa pesquisa, os estudantes só poderiam escolher um único tipo de filme. Então, veja que só poderia escolher um tipo de filme: aventura, comédia, suspense e desenho animado. Veja que o total de meninas vai ter 22 meninas na sala e 19 meninos. Ele quer saber qual o tipo mais votado pelos meninos. Eu só vou analisar essa coluna aqui, ó. Qual que ele mais escolheu?
Veja que desenho animado tem 7 meninos. Então, a resposta certa, desenho animado, porque eu olhei a coluna dos meninos e o que foi a quantidade de mais pessoas. 7. Desenho animado. Nessa questão 5, teve pessoas que erraram por falta de interpretação. A tabela a seguir mostra o menor e o maior preço de alguns produtos em supermercados. Então, veja que você vai ter que analisar a tabela do menor preço e do maior. Mas o comando da questão, ele quer saber apenas da unidade de alface. Qual é o supermercado que o senhor lhe comprou? Veja, o alface está nessa linha aqui, eu vou olhar ela. A quantidade, menor preço. Foi o supermercado Seleção. E o maior preço, o Horizonte. Ele quer saber do menor preço, então o menor preço foi o supermercado Seleção.